Bom dia, boa tarde, boa noite, nação tricolor. Vamos falar sobre o William, né? Nova contratação do São Paulo. Hoje o São Paulo disponibilizou algumas filmagens, né, do treinamento. Treinamento contra o Sub-17. Mostrou ali alguns gols, treinamento do Thiago Volpe e até gol do Éder, né? Um passe lindo do Daniel Alves entre a defesa. Tá lá no bastidor tricolor, tá pra quem quiser ver, e também na página oficial do São Paulo. E cara, o que eu percebi é que tiveram, né, muitos torcedores do São Paulo assustados com o que o William, nova contratação do São Paulo, estava fazendo nos treinamentos e tal. E cara, eu em momento algum fiquei assustado, porque eu já tinha até comentado pra vocês que ele era um jogador muito intenso, muito físico, que não ia faltar vontade pra ele. Tem um vídeo aqui no canal e também tem um post no Twitter que eu posso colocar aqui pra vocês, ó. Posso colocar aqui pra vocês um post meu que eu já tinha falado sobre isso, né? E eu percebi que muitas pessoas julgaram a contratação do William na questão dele ser um jogador mais velho, né? De ser um jogador também. Eu vi até algumas pessoas falando sobre a questão dele ter tido um problema no coração. Eu achei errado, né? Ter feito uma análise nesse sentido, até porque ele teve um problema no coração no começo da carreira, ele jogando até agora os 34 anos e bem, né, com muitas pessoas falando bem do físico dele. Hoje ele mostrou 34 anos correndo aquilo, um absurdo no treinamento. Vocês podem ter certeza que isso acontecerá nos jogos também, porque ele é um cara que tem muita vontade, muita raça, né? E é o que eu queria deixar pra vocês, cara, não fiquem fazendo análises, né, falando nas redes sociais de pessoas que vocês não conhecem, que vocês não têm um conhecimento, né? Tem pessoas mais especializadas que a gente pode ir atrás, né? Tem pessoas no México, onde ele jogou, no próprio Palmeiras. Eu fui procurar, né, pessoas, análises de mexicanos, análises de o próprio Mauro Betting, né, falou sobre ele na época que ele era do Palmeiras e tal. E as pessoas têm que procurar pessoas desse nível, né? De pessoas que têm um conhecimento sobre, procurar análises de números dos jogadores, que é muito importante também, não o mais importante, porque você tem que entender ali muito da parte humana, da parte do que o cara é fora de campo, dentro de campo também, né? Sem contar os números, como que ele corre, o que ele faz. E as características do William é o quê? Finalização, né? Muita intensidade. Ele é um cara que consegue fazer muitas posições dentro de campo. E para vocês terem ideia, eu acabei de falar sobre procurar pessoas que conhecem sobre. Eu fui perceber que ele começou a carreira como atacante, né? Lá no Palmeiras, se eu não me engano. O próprio Mauro Betti falou isso. Então, para vocês terem entendimento sobre pesquisar sobre o jogador, sobre ir atrás do jogador antes de fazer uma análise mais profunda sobre ele, né? E é mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês, tá? O William tem muito para oferecer para o São Paulo. Eu tenho certeza que é uma boa contratação, ainda mais falando sobre o salário, ó, falando sobre o contrato dele, que é um contrato curto. Então, por exemplo, o William não vai bem no São Paulo em 2021. Ele tem contrato até o final de 2021. Né? O São Paulo não precisa fazer loucuras. Eu acho engraçado, o São Paulo pagou milhões para alguns jogadores aí, onde se tinha contratos muito extensos, né? Contratos longos com esses jogadores. Vou falar o nome, né? O Jusilei, onde se tinha um contrato de 740 mil por mês. Isso, se você contar todos os meses, são milhões, né? Onde você tinha um contrato longo com um jogador velho, né, que você não ia ter uma retribuição financeira a curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo, né? A única situação financeira que podia vir para o São Paulo era o título, e você apostar num título é muito difícil, né? Então você tem que colocar aí, né, medidas, o custo-benefício do jogador, e que o Jusilei poderia ter caído de nível, não foi um custo-benefício bom, nós sabemos agora. E o William é um caso totalmente diferente. É um jogador mais velho? Ok, é um jogador mais velho. É um jogador que não vem com hypado? Beleza, mas é um contrato curto, é uma aposta, e que foram feitas análises do scout do São Paulo e do próprio Muricy Ramalho para aí sim aceitar a negociação do jogador. Eu vou deixar algumas imagens aqui do treinamento dele para vocês, tá? Para vocês verem do que eu tô falando, em vez de ficar saindo de uma rede e indo para outra, ok? Bom dia, boa tarde, boa noite, nação tricolor. Falou!